A fotografia é contemporânea do choque da automatização moderna, o que ocorreu particularmente na segunda metade do século XX. Houve, nesse momento, uma atração crescente por uma nova forma de criação de imagens, especialmente a partir do final da década de 80, quando se passou a usar máquinas mais leves, mais portáteis, tornando o ato fotográfico mais amplamente acessível, já que dispensava conhecimentos técnicos específicos. A máquina fotográfica correspondeu, então, a um apelo de apreensão e de domínio do tempo como velocidade, um desejo de permanência do que irremediavelmente começava a se apresentar como transitório, desencadeando um outro desejo, o de colecionar a realidade enquanto imagem-memória. Como imagem, a fotografia carregava algo de novo e atrativo. Em sua aderência ao mundo mecânico e, portanto, ao mundo do progresso científico, foi recebida como aquela que seria capaz de transmitir de maneira simples e direta as informações fidedignas e pormenorizadas, o que se pretendia guardar, o que acabou desencadeando muitas desavenças. Por outro lado, essa percepção está ligada à ideia de que a realidade possa dar origem a uma imagem que lhe seja fiel, quando sabe-se que tanto a noção de real quanto a de imagem incluem aqueles que as produzem. Se a imagem fotográfica for recebida como um registro e, como tal, capaz de se transformar num comprovante das variações e mudanças do espaço e no tempo, por mais que o fotógrafo tenha em mente fazer uma imagem espelho da realidade, a fotografia está sempre fugindo a essa visão reducionista. No bojo das discussões sobre a subjetividade na fotografia do século XIX está aquela que se refere à imagem fotográfica como uma experiência de mundo, o que remete, sem submeter, a fotografia à cultura de uma época e lugar, e como novíssima possibilidade de ordem plástica aos fatos artísticos compreendidos como fenômenos de cultura. Assim é que, se a fotografia de Marc Ferrez, que se destaca na passagem do século XIX como fotógrafo paisagista, direciona a reflexão para a relação da imagem com a automatização, direciona também para a reflexão sobre a cidade do Rio de Janeiro como campo geográfico de experiências estético-culturais, que vão mudar a posição do olhar do fotógrafo como do olho do pintor. Como fotógrafo profissional, Ferrez foi um dos pesquisadores e divulgadores da nova técnica de registro e impressão, tendo aprimorado dispositivos que o permitia fotografar a costa de um ponto de vista marítimo, além dos panoramas obtidos de 4 clichês impressos em uma só folha. Ferrez, na sua busca de imagens, carregava suas chapas de cristal junto com a câmera panorâmica, que havia sido feita sob encomenda em Paris, para lugares, carregava essas máquinas para lugares de difícil acesso, como no caso das tomadas de visada semelhante ao voo do pássaro, o vol d'oiseau, na pintura. A atitude do fotógrafo, nesse caso, está associada às experiências de conhecimento da diversidade da flora tropical, conforme faziam desenhistas e gravadores que viajavam com as expedições naturalistas. Como fotógrafo paisagista, experimentou e disseminou uma concepção de paisagem e natureza que, na história da arte brasileira, corresponde às mais ousadas experiências pictóricas. A pintura e a fotografia de paisagens serão, nesse contexto, uma oportunidade de afirmar a condição de artistas que criam com e como a própria natureza. No confronto entre as suas fotos, especialmente as das décadas de 80 e 90, e a produção dos mais importantes pintores paisagistas de então, como o Nicolau Antônio Facchinetti, o Giovanni Battista Castagneto e Antônio Parreiras, que inclusive foram seus amigos, é que fica evidente de que maneira a fotografia de Ferrez participa de uma nova ordem estética que se imprime no Brasil do Segundo Reinado.
Sabendo que a compreensão de natureza, a partir da cultura do iluminismo, corresponde à natureza como se pensa que ela é, ou como se deseja que ela seja, portanto, uma formação humana de natureza como conceito, a pintura, posteriormente a fotografia de paisagem do século XIX, estariam essencialmente associadas aos conceitos de sublime e de pitoresco. A fotografia Paisagem da Ilha de Paquetá, de Ferrez, assim como o desenho Ilha de Paquetá, o próximo, do Castanheto, possuem, além do mesmo impressionante enquadramento, a mesma concepção de espaço, o que pressupõe o abandono da representação em paisagem formalmente apoiada na tradição dos planos distintos e sucessivos, correspondentes a um primeiro plano mais escuro, como o da pintura de paisagem holandesa do século XVII e inglesa do século XVIII. Pode passar a próxima. Parece-nos, então, que a verificação da fotografia de Ferrez passa necessariamente pela avaliação da relação indissociável entre a fotografia do século XIX, a noção romântico-naturalista de natureza e a disseminação de uma determinada pintura de paisagem desencadeada pela presença e ação dos artistas no Brasil, dos artistas do grupo Green, inclusive do Green, como essa vista do Cavalão. Ferrez, o que me parece bastante interessante é essa descida, né, que o Ferrez faz. Essas pinturas, essas fotografias de paisagens, né, sempre vistas de cima para baixo, vai sendo substituída, e não totalmente, mas vai dando espaço para que ele faça também fotografias no plano da vista, né, de quem está dele, né, quer dizer, do plano dele, da visão dele, e não de cima. E isso é muito característico dessa pintura de paisagem que foi desencadeada, né, no Rio de Janeiro, especialmente pelo grupo Green. Ferrez se encontrava, sem dúvida, em meio ao debate oitocentista sobre a possibilidade de a fotografia ser ou não arte. E sabe-se o quanto fotografar paisagens é parte da estratégia de afirmação dessa pertinência. Aquela discussão lá dos paisagistas contra o carte de visite, né? É a lógica que faz com que fotógrafos continuem perseguindo aspectos da natureza para preservarem suas tomadas fotográficas. Os fotógrafos, muitos deles, também desenhistas, gravadores e litógrafos, aproveitam-se da sua intimidade com o acervo sígnico das artes visuais para usá-los como estratégia de elevação da fotografia ao nível da categoria artística, o que os faz adotar, como é o caso do Marc Ferrez, enquadramentos e pontos de vista coerentes com o olhar das pinturas de paisagem. Nessa foto, enquanto paisagista, Ferrez fotografou o Rio de Janeiro selecionando uma visão que privilegia planos sucessivos, com a presença de um primeiro plano muito nítido, que já é uma questão que a gente percebe nas fotografias, que são bastante diversas, né, das pinturas. Na verdade, esse primeiro plano não é negro, né? Esse primeiro plano é super detalhado e muito nítido, né? Essa presença de um primeiro plano muito nítido, composto de elementos simétricos, o que reforça o sentido de equilíbrio, calma e harmonia, mesmo que esse equilíbrio aponte, por outro lado, para uma certa melancolia evocada pela distância do horizonte. Nas paisagens litorâneas, entretanto, sobretudo naquelas feitas em Niterói, né, nas praias de Niterói, a seleção da imagem por relação proporcional de equivalência entre céu e terra faz com que essas fotos, mais do que quaisquer outras,
passem a ser citadas cenas dúbias que revelam, ao mesmo tempo, a impressão de uma atmosfera idílica e o sentido de paraíso impossível, sem ter o olhar curioso dos naturalistas. Se tem o olhar curioso dos naturalistas cientistas, tem também o sentido desértico que a subjetividade imprime na escolha do plano. Tem outra. A próxima. Essa. Não, a anterior. São duas de Niterói. Essa. Não. Essa e a próxima. Tá. Talvez essa proximidade, né, do mundo e essa relação de se permitir impregnar por esses acontecimentos e os lugares que me parecem presentes aí nessas fotos, né, onde ele fotografa, né, de perto, no nível do olho. Talvez isso fique mais claro quando cotejamos a pintura interior da floresta em Teresópolis, aí sim. Essa imagem não está muito boa aí, mas enfim. Que é do Antônio Parreiras, de 1896, né? Que é essa floresta de dentro, né? Ele está dentro da floresta. E a fotografia do Ferrez e sua família na Floresta da Tijuca, né? Onde ele realmente está dentro da paisagem, né? Porque é ele e a família ali, né? Naquela enorme árvore. E essa proximidade, né? Eu percebo o trabalho dele assim, descendo o morro, entrando na paisagem, entrando na natureza, né? E isso é muito concomitante ao que os pintores fazem, né? A afirmação de Leon Battista Alberti no século XV, governar e também fazer ver, assume atualidade em período de crise de representação política, como acontece no Brasil na passagem da monarquia à república. O processo de modernização da cidade é justamente caracterizado da mobilidade e mutabilidade da imagem, nos lembra Argan. Nesse momento crítico, a visualização do novo modelo de capital do país torna-se o melhor recurso para demonstrar a concretização dos mencionados princípios de modernidade e progresso. Responsável pela construção da avenida e pelo documento registro dessa importante operação, pelo qual foi contratado Marc Ferrez, foi a comissão construtora da Avenida Central. Como se pode ver no título original do documento registro, que você pode ler, onde é contido o conjunto de fotografie de Marc Ferrez, não aparece a denominação álbum, a diferença da edição de João Forte, ex libris, de 1983. Diferença muito importante na leitura do documento. As 58 fotografias de Ferrez são divididas em fotos, são vistas gerais, são fotos das fachadas dos prédios, tem uma foto de um obelisco e depois foto também dos projetos. Nisso daqui, o fotógrafo, o único nome que está dentro, mencionado nesse documento é quello di Marc Ferrez. A comissão construtora, para diferentes problemas, não foi nunca mencionada. A dimensão, que é muito importante lembrar, é 42 por 52 centímetros. Todo esse documento são contidos dentro de uma pasta que é justamente a portafoglio, como era hábito naquele período, conter os documentos, porque são documentos, porque além das fotos de que mencionei, existem 3 plantas com projeto da construção da avenida, 118 desenhos dos projetos originais, 45 folhas com relatório administrativo. Isso é muito importante, porque justamente para ler completamente as fotos do Ferrez, é a interrelação entre todo esse documento que é importante, que às vezes se perde no álbum così, da edição moderna. Outra coisa importante é que todo esse documento são soltos, não são ligados. E isso é outra coisa muito importante, porque a comparação, o trabalho é feito
não como em um álbum modernamente reproduzido, no qual são todos ligados e tem essa dificuldade de trabalhar com esse documento solto, intermitente e comparáveis. De quanto resulta nos documentos que são presentes no Arquivo Nacional, a relação de Ferré com a comissão construtora é permanente. A pessoa assim, que faz de trâmite é Jean-Louis de Kock Oliveira. E ele é o cara que continuamente dá todos os projetos originais dos prédios a Ferré quando o prédio é terminado de construir. E ele, a esse ponto, fotografa o prédio. Justamente os prédios que são fotografados não são todos os prédios, são aqueles que na data de 1906 foram construídos e que não são todos, mas são uma parte. E questo é também muito importante. O trabalho de Ferré é fotografar os projetos originais, enviar as fotos produzidas dos projetos para a firma Bevilacqua, que transforma em psicografia, fotografar a avenida, fotografar as fachadas, que são já prontas. Depois, uma vez tudo esse trabalho pronto, ele trabalha também na editoração. E justamente os seus conhecimentos são da área fotográfica, a parte de arte gráfica, a parte de editoração, todo, vamos dizer, o currículo de Ferré mostra todo esse conhecimento de todas essas diferentes áreas, nonché nas técnicas arquitetônicas. Ele tem um contato muito estreito com os engenheiros, através de contato de todas as missões que ele fez, a parte justamente da ferrovia, a parte de missões que ele fez, geológica, etc. Tudo isso fez um aprofundamento da parte científica muito importante e técnica. Além disso, no próprio trabalho de Ferré, ele fazia, no laboratório dele, as imagens, litografia das plantas, dos arquitetos e dos engenheiros. Isso também é um outro lado que enriquece todo os conhecimentos dele nessa área. Ferré dá especialmente muito ênfase ao lado retilíneo, justamente para mostrar a introdução de uma nova escala urbana dentro da malha colonial, como era aquela da cidade do Rio de Janeiro antes dessa abertura. Não é por acaso que a foto primeira em direção sul A é a foto considerada paradigma da avenida. Também é interessante notar na foto B como os prédios que ladeiam a logradura assumem a função quase de arquitetura limite, paredes visuais, perdendo sua individualidade de fachada, se tornam como frontiera entre o moderno, o presente e o passado colonial. Essa foto mostra não só a abertura da rua, não só esse percurso retilíneo de 1.800 metros de extensão e de 33 metros de largura, mas o que é interessante é que revela também uma maneira diferente de ver o ponto de fuga desse traçado, que é justamente o Pão de Açúcar, que não tem mais o lado paisagístico, mas é um ponto de fuga que também é uma direção. É a direção da Zona Sul, onde tem toda programada a expansão da cidade nessa direção. Desculpa, um outro. Volta, por favor. Não, um outro detalhe é justamente que nessa visão existe fronteira. E a fronteira é a fronteira entre o novo e o antigo, e vem através dessa visão do Moro do Castelo, que parece quase essa janela que se abre, quase um pré-anúncio da sua destruição e da sua demolição. O desafio de Marc Ferré é que é conseguir a imagem fotográfica da fachada de modo que reflita a objetividade e precisão dos projetos arquitetônicos para prestigiar e valorizar a classe em tal emergente, que é os engenheiros e os arquitetos. Usar a fachada como meio para introduzir e divulgar um novo estilo, o ecletismo, e fazer que isso ajude a modernizar a imagem da capital e do país, e se torne o estilo da República, o triunfo dos vencedores, como no classicismo foi para o Império. E o processo de construção da fachada. Como é que essa fachada vem construída? Primeiro, vamos ver, a primeira é a foto normal, como ele faz. A segunda é a foto manipulada para ele.
A terceiro é o desenho correspondente à foto que ele fez. Esses são os 3 elementos que nos vão pensar essas imagens. Como é que vem a construção da foto? Primeiro, o recurso de Ferré para tornar que a foto da fachada sia igual ao desenho usa uma câmera panorâmica, que lhe permite, por meio de varredura, de focalizar a fachada inteira e, ao mesmo tempo, respeitar o paralelismo da construção. O posicionamento do fotógrafo se coloca no prédio oposto do outro lado da rua. O posicionamento da máquina usa um posicionamento frontal, sendo a foto sempre centralizada. A focalização do prédio deve ser de forma frontal numa situação de luz difusa, per minimizar totalmente a sombra. A sombra, além de se tornar um obstáculo, cria um efeito de volumetria, que é justamente isso que a gente quer eliminar. Para a fixação do mínimo detalhe, o importante era escolher um negativo de grande formato, 30 por 40, 24 por 30, mais ou menos. Nos prédios mais altos, claro, muitas vezes se vê alguma manchas, alguma deformação, que se chama deformação fotográfica. A intervenção no próprio negativo, como faz ele a cortar todo aquele prédio que se vê em volta na primeira foto? Ele usa uma máscara colocada no negativo no momento da fase da fotogravura, para anular o que se pretende cancelar, que são o prédio perto, que são sujeira, que são transeunte que ele não quer, etc. O cenário construído pelo autor é constituído de vários elementos. Primeiro, um espaço deve ser vazio, a janela, as portas fechadas, não deveria ter ninguém. Às vezes, através de alguma janela se vê uma silhueta de alguma pessoa curiosa que vai ver, mas normalmente não se vê. Mas nessa foto tem pessoas. Aí a gente pensa, um momento assim, um desvio de diferença, ou pode ser uma visão pitórica, pitoresca que ele queria. Mas, na realidade, essa que chegaram, e pode ser que ele também gostou, servem como escala, porque através dessa a gente pode calcular a escala do edifício, a escala humana em relação à escala arquitetônica. Na visão atual, as fotografias de Marquês pertencem a esse conjunto da Avenida Central, que pode ser considerada como foto de vanguarda em relação à época pela liberdade, a competência, a autonomia demonstrada no uso da linguagem, que isso é coisa muito importante, como registro de uma memória urbana que, na realidade, toda a avenida se perdeu e que hoje são documentos monumentos, que nos ajudam a pensar a imagem da cidade, hoje e também aquela da manhã. Eu cheguei no Ferrez um pouco com essa imagem dele, como um paisagista e também com esse trabalho com urbanismo. Isso foi interessante porque isso está nas fotografias de ferrovias, que é esse conjunto de imagens que foi pouco trabalhado na bibliografia sobre ele. Tem um pesquisador da Unesp, que eu fui descobrir ao longo da pesquisa, Eduardo Oliveira, que trabalhou com ferrovias, com fotografias de ferrovias do século XIX de maneira geral, e as fotografias do Ferrez têm uma atenção especial nos artigos que ele publicou, mas a pesquisa não é sobre o Ferrez propriamente, mas sim sobre esse registro de obras públicas. Eu trabalhei com os negativos de vidro da coleção Gilberto Ferrez, aqui do acervo, que a coleção Gilberto Ferrez foi adquirida aqui pelo MS em 98, e são, ao todo, mais de 15 mil imagens, e dessas, 4.029, a última vez que eu olhei no sistema, negativos de vidro. E foi com essa coleção de negativos de vidro que eu trabalhei, por um motivo de que supostamente é a matriz do resto das imagens. Então, um recorte para diminuir o universo e trabalhar com as imagens de maneira mais precisa. Então, o primeiro gesto de pesquisa foi olhar tudo e ver o que era fotografia de ferrovia ou equipamento ferroviário. E isso foi uma questão que foi mudando ao longo dos meses, porque a primeira olhar que eu tive para isso foi procurar trilho, procurar estação e procurar locomotiva. E ao longo da pesquisa fui entendendo que fotografia de obras ferroviárias é mais do que isso. Então tem foto de nivelamento de terreno, corte, aterro.
E então, assim, essa varredura foi feita algumas vezes ao longo desses meses, esse conjunto foi mudando, e ao final o recorte sobrou 499 negativos. Trabalhar com essas imagens implicou muito levantar informações. Como tem pouca bibliografia sobre o assunto, e sobre ferrovias e relacionado com fotografia de modo geral, então eu tive que fazer um trabalho grande de levantar a informação, tanto da biografia do Ferrez, quanto de fotografias de ferrovias em modo geral, para entender o que eram as ferrovias, a história das ferrovias também, a construção delas, as empresas que construíram, que o final do século XIX foi um momento de grande expansão dessa malha ferroviária, foi de instalação da malha ferroviária de verdade, foi num ritmo muito acelerado. Então, essas empresas elas cresciam, eram incorporadas, entravam em falência. Então, entender esse cenário onde o Ferrez trabalhou foi um pouco exigiu muito levantamento biográfico histórico mesmo, história econômica. Com exceção de uma discussão muito pontual que eu fiz, que eu não vou ter tempo de falar agora, sobre as lentes e o equipamento que ele utilizava, justamente por uma questão do objeto, né, como a Maria Patti falou, das panorâmicas por varredura para pegar as fachadas sem distorção, essa questão existe para as estações e para as linhas, para o tema das ferrovias, que é horizontal por natureza. Então, eu pincelei um pouco esse assunto, mas o foco mesmo foi tentar entender por que lugares ele passou, quando e como ele fotografou e por que ele escolheu os temas e os ângulos que ele resolveu fotografar. Esse gesto fotográfico do Ferrez, de fotografar essas obras públicas, de infraestrutura, estava muito ligado com o momento político e econômico do país, como eu já falei, de expansão das ferrovias, mas também de modernização, de criação do Estado-nação no fim do Império, início da República. E a relação do Ferrez com esse contexto político e econômico foi muito importante para ele produzir essas fotografias. Ele não foi escolhido por acaso para fazer esse tipo de registro. A quantidade de fotografia de ferrovias que tem no acervo dele, no conjunto da obra dele, assim, é significativo. Então, foi importante entender por quê. Isso a Helena fez muito bem na cronologia, destacar essa relação dele com os engenheiros civis da época, que eram a elite do fim do Império, a elite intelectual e política no começo da República. E tudo indica que essa relação pessoal com muitos desses engenheiros foi determinante para ele ser escolhido para esses trabalhos comissionados, que eram comissões muito bem remuneradas e que, para os fotógrafos da época, enfim, era um universo restrito que não era simples de ter acesso. Tem 2 cortes e 2 aterros ao longo dessa linha. E isso aqui é um tipo de fotografia que o próprio Eduardo Oliveira vai falar depois, e depois eu encontrei recorrências ao longo de outras fotografias, que é um tipo de fotografia para vistoria de obra. Então, assim, é uma fotografia que, nesse caso, ela procura enquadrar o ângulo dos cortes, né, e o traçado da linha. Isso aí o Eduardo Oliveira vai falar que é um tipo de um enquadramento de viés topográfico, porque reproduz um pouco a técnica de desenho da topografia do terreno e facilita comparar com o projeto, né, com o traçado das linhas do projeto. Essa é uma fotografia que está no álbum da Estrada de Ferro do Paraná, que é o título original do álbum, que está na Biblioteca Nacional, que é a Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba. Essa é uma obra que foi muito difícil na época de ser construída pelo desafio de subir a Serra do Mar, que no Paraná chama Serra do Marumbi. E então, assim, é um álbum que ele tem um tom, digamos assim, as fotografias muito grandiloquente em termos de paisagem. Os enquadramentos são amplos e ele procura valorizar bastante esse gesto de conquistar a serra, de atravessar os vales. E assim, esse corte não me parece ser por acaso, é um pouco explicitar a marca que esse engenho humano deixa na natureza. Tem outras fotografias de viadutos que também tem esse propósito,
Mas eu acho que essa é uma fotografia muito representativa porque ele está fotografando a serra e você vê basicamente o impacto do trilho da obra na paisagem, esse corte. E você não vê propriamente o equipamento ferroviário. Um outro objetivo importante foi mapear essas fotografias ao longo das linhas. Então, teve todo um trabalho de levantar o histórico de construção dessas linhas e quais eram essas linhas que ele fotografou, e os cadernos de anotações dele que estão aqui no acervo também, e alguns da Biblioteca Nacional e do Arquivo Nacional, desculpa, foram importantes para isso. Então, para identificar essas imagens. E aqui, eu vou voltar nessas coleções daqui a pouco, mas aqui essas imagens estão entre um lugar que está próximo das fotografias da Avenida Central, que são fotos de arquitetura, né? Então, embora ele não tenha esse cuidado de desenhar, pegar a fachada de frente para comparar com o projeto, porque não era essa a intenção, mas tem um cuidado descritivo um pouco da obra, né? Que também eram as estações ferroviárias e as pontes eram chamadas de obras de arte, né? Ao longo pelas pessoas na época. Então eram objetos de retrato por excelência, eram objetos preferenciais das fotografias. Então tem esse cuidado de descrever o prédio, ainda que não com todo o rigor técnico da Avenida Central, mas tem um cuidado claro de pegar esse prédio de um jeito cuidadoso. E todas essas aqui têm essa coisa em comum, de enquadrar o prédio um pouco de viés, porque tem uma questão do espaço, né? O espaço é linear, ele não tinha muita fuga para os lados para conseguir enquadrar isso de frente. Assim, no caso de estações fora da cidade, por exemplo, como essa, não tinha como subir no barranco ou um outro prédio de frente para conseguir fotografar. E as câmeras por varredura, a câmera era pesada, assim, ela está aqui aquela que está aqui, essa por varredura, não sei se ela não é, né? Mas assim, não eram exatamente câmeras portáteis então, assim, como o objetivo não era justamente pegar detalhes do prédio, mas registrar a obra, então são ângulos possíveis e que favoreciam o retrato do prédio como um todo. Aviação Ferra Sapucaí, no sul de Minas, que é a cidade de Cristina. Então, que ele consegue pegar um ponto de vista mais alto e enquadra a cidade, a vila, no caso, no fundo, a ferrovia, a locomotiva no plano médio aqui, junto com a estação, e a serra e a paisagem. Então, isso aqui a gente já está muito nesse lugar entre as fotografias de ferrovias e a fotografia de paisagem urbana do Ferrez, que onde ele, na minha opinião, são as imagens mais interessantes desse acervo, porque ele se coloca mais completamente como fotógrafo, menos como um técnico de registro técnico, mas como um fotógrafo mais completo. Assim. Uma fotografia de uma ponte, né, Ponte Melo Barreto, na Leopoldina. Então, que você pega o vão da estrutura. De novo, você consegue medir a bitola, a largura da bitola. Se você tem os dados do projeto, né, consegue medir a largura da bitola e da estrutura mesmo. E aqui é uma fotografia, um outro tipo muito comum, que são as bocas de túneis. E aqui tem provavelmente um engenheiro pela roupa, né? Eu não cheguei a ir atrás de identificar quem eram as pessoas que apareciam. Mas pela roupa, provavelmente é um dos engenheiros na obra, que está ali para servir como escala humana. E aqui é uma fotografia que poderia dizer que é próxima dessas da Avenida Central, que é uma frontal da fachada do túnel. Que isso também estava nos projetos, essa boca do túnel era desenhada também pelos arquitetos, pelos engenheiros. Então dá para comparar com o projeto, e essa pessoa está aí justamente para botar essa escala humana na imagem. Esses dois cadernos que foram as principais fontes documentais primárias para identificar essas ferrovias. O primeiro é um catálogo provavelmente o catálogo do acervo que ele fez já no começo do século XX, então quando ele já tinha parado de fotografar de forma mais ativa, quando ele já estava dedicado ao cinema. Então as imagens estão organizadas por caixas que se aproximam de maneira geral à forma como o acervo chegou aqui no Instituto. Assim, tem muitas diferenças, muitas coisas trocadas, mas de maneira geral deu para se orientar para encontrar temas, e as caixas estão de estrada de ferro tal,
E aí a gente compara, identifica algumas estações e deu para mapear de maneira bastante satisfatória a partir dessas anotações. Ficaram muitas dúvidas. O segundo caderno, que isso aqui é uma página, o primeiro caderno, isso aqui é uma página do primeiro caderno, que é uma página do segundo, que parece, provavelmente era um catálogo comercial, que são poucos negativos organizados por tema e por formato. Então, quando havia muitas dúvidas, às vezes a gente sabia que um formato tinha uma ponte, por exemplo, de tal formato. Então, ia nesse segundo caderno, tinha os formatos lá, algumas pontes, e aí você pesquisa pelo nome da ponte, às vezes a ponte já existe, às vezes tem outro retrato, e dava para identificar. O principal produto da pesquisa para o acervo foi essas coleções, agrupar as imagens por ferrovia, e aqui são todas as ferrovias que o Ferrez fotografou, que foram 15 documentadas. Ele pode ter fotografado mais, que a gente não sabe, mas assim, documentadas no material disponível foram 15 ao longo de 30 anos, que depois eu vou falar do processo de datação, aproximadamente. E sobraram 73 imagens que não foi possível identificar com certeza. Metade dessas tem uma hipótese, outra metade não tem pista nenhuma de quais imagens eram, mas foram 73 que sobraram. Então, assim, esse processo de datação não foi fácil, e a minoria das imagens foram datadas com cravado, assim, ano tal. A maioria tem um espaço provável, né? Mas é isso, assim, em geral, as mais antigas foram de 1876, da Estrada de Ferro de Cantagalo, e as mais recentes, 1906, da Leopold 7, da Central do Brasil, da Central do Brasil mesmo, né? Acho que da Leopoldina. Esse momento de fotografar as linhas, em geral, era um pouco no final das obras, um pouco antes da inauguração de trechos. Então, isso ajudou um pouco a datar as imagens. O momento de inauguração, em geral, era quando os fotógrafos eram chamados para fotografar. Assim, com imagens que eu acho que o Ferrez está mais completamente como fotógrafo nelas. Isso aqui é da Paranaguá Curitiba, que é aquele que eu falei, um álbum que tem todo esse elogio à natureza e à conquista do espaço pela ferrovia. Com um panorama vertical, que não tem muitos. Que eu me lembro, tem 2 ou 3, eu acho, na coleção, que da Estrada de Ferro do Corcovado. Que, assim, essa estrada é muito particular porque ela é curta, ela é muito sinuosa e não tem muitos lugares para ele estar para fotografar. Então, a gente fotografava de cima da linha mesmo. Então, assim, não tem muito espaço lateral também. Ela existe ainda, assim, muita gente deve ter passeado por ela. Então, assim, inverter o negativo ajudava parece que ajudou a aproveitar o espaço, assim, essa escolha de valorizar a verticalidade do tema e enquadrar nesse formato que foi muito caro por Ferrez, assim.